A ressurreição de Jesus Cristo constitui o centro da vida cristã. É por isso que as três leituras deste terceiro domingo de Páscoa apresentam, cada uma de sua forma, que todos possam entender o anúncio pascal. O Evangelho, com o relato dos dois discípulos de Imaús, os Atos dos Apóstolos, com o vigoroso anúncio da pregação de Pedro, e o mesmo apóstolo, na segunda leitura, com a comunicação da fé às comunidades destinatárias da sua primeira carta. O ressuscitado manifesta a sua presença hoje, também na sua Igreja, particularmente na nossa Diocese de Coimbra e na nossa comunidade de Santo António dos Olivais. É através da fé e da esperança que habitam nos nossos corações e na comunhão que existe entre nós que manifestamos a presença viva do Senhor que nos enche de alegria. Esta Eucaristia, celebrada ainda forçosamente sem a participação física do povo, quer ser a expressão do nosso desejo ardente e sincero de partilharmos a mesma fração do pão que deu força a milhentas gerações que, a partir dos apóstolos, continuaram a viver e a anunciar a grandeza e a beleza da vida nova recebida em Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. Ao começarmos esta liturgia, caríssimos irmãos e irmãs, queremos lembrar o nosso batismo. Queremos fazê-lo com um gesto muito simples, com a aspersão da água que nos lembra o batismo. Claro, vocês estão em casa, nós estamos aqui, estamos separados, mas vamos viver este gesto como se estivéssemos todos juntos. Louvemos Deus, nosso Pai, que nos tornou seus filhos na água do batismo e nunca se cansa de nos oferecer a sua aliança. A Cristo ressuscitado, presente no meio de nós, com o seu corpo glorioso, manifestemos o nosso louvor. Nós vos louvamos, Senhor. Senhor, vós sois o Cordeiro imolado, vós libertastes toda a humanidade e nos reconciliastes com o Pai. Nós vos louvamos, Senhor. Senhor Jesus Cristo ressuscitado, vós sois a nossa esperança. Vós nos precedeis no caminho da vida e nos introduzis no reino dos céus. Nós vos louvamos, Senhor. O Deus que reuniz a vossa Igreja, abençoai o vosso povo e abençoai esta água. E reavivai-vos em nós, por meio desta água, a alegre lembrança e a graça do batismo que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
E o Glória cantando, pequeno refrão, e acabando também cantando. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob o juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus,
recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé,
Escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou
e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, oremos a Cristo, ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos e sabe o que mais nos preocupa, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, nos mostre sem cessar o seu caminho e nos faça solidários de quem sofre. Dizendo cheios de fé, Cristo ressuscitado, ouvimos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente sem exceção, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. E por todas as intenções que estão no nosso coração, por todas as pessoas que vivem cheias de alegria dentro do coração, e por as que estão tristes, porque alguém os abandonou, alguém morreu, porque tiveram dificuldades grandes na vida, para que possam sentir a presença do Senhor na sua própria vida. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, mas com o ouro ou a prata, não com o ouro ou com a prata, mas com o vosso próprio sangue, acompanhai-nos nos nossos caminhos. Abri os olhos a todos aqueles que nos procuram. Aquecei os nossos corações e convidai-nos a comer a vossa mesa. Vós que sois Deus todo o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós, que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso Deus e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, verdadeiramente é nosso dever. É nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. E nos defende, Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta nos homens por toda a terra, e que nos anjos seus santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz de vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Cantemos juntos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor caminha conosco, nos explica o sentido da Escritura, consola os nossos corações, reparte o pão. Queremos pedir ao Pai que nos permita orarmos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus por um Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemos com um olhar de simpatia e de paz. Também lá em casa. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Cristo ressuscitado presente no meio de nós. É Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra de salvação.
Nós vos damos graças, Deus nosso Pai, pelo vosso Filho que continua a caminhar conosco pelos caminhos da humanidade. Ele fica sempre ao nosso lado, mesmo quando os nossos olhos são incapazes de o reconhecer. Nós vos damos graças pelo vosso Filho, a palavra feita carne, porque nele se cumprem as profecias e nós entendemos o maravilhoso mistério da salvação. Nós vos damos graças, porque abris os nossos corações à hospitalidade, permitindo assim ao vosso Filho de entrar nas nossas casas e sentar-se à nossa mesa. Nós vos damos graças, sobretudo, pelo pão que Jesus toma nas suas mãos, partindo-o e entregando-o a nós. Ele oferece-nos o alimento da vida eterna. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes como sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos em ligação? Então, a todos vocês que estão em casa, os resistentes, que depois deste problema que tivemos durante a Eucaristia de ligação, os que ainda estão em comunhão, que estão a escutar, que estão a participar, desejamos um santo domingo. E o cântico final será transmitido em direto, através via Zoom, de uma casa, a casa do Carlos João, da Cláudia e dos filhos, que desta maneira celebram conosco hoje, manifestando a alegria da Páscoa com todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e dê paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo para todos. Obrigado igualmente, Sr. Padre. Está o microfone ligado. O Senhor ressuscitou, vencendo a morte na cruz. Nossa esperança está nele, Ele é nosso Salvador. Atrás ficou o temor, a dúvida e a pouca fé. Tornemos realidade um reino novo de amor. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, está presente, a vida é verdade. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, seu Espírito nos move para amar. Tu nos reúnes, Senhor, em torno do vinho e do pão, e nos convidas a ser a luz do mundo e o sal. Onde houver ódio e dor, faremos surgir a tua paz. Em cada gesto de amor, Maria Mãe estará. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, está presente, a vida é verdade. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui,
Espírito nos move para